Já pensou como 3 dos países mais pobres do mundo estão a desafiar uma potência europeia e a redesenhar o mapa geopolítico de África? Prepare-se, porque o que está acontecendo na região do Sahel é uma das histórias mais importantes do nosso tempo. E vai muito além do que os jornais contam. Fique conosco para descobrir os segredos por trás desta revolução silenciosa. Olá a todos e bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar fundo numa região que está no centro de uma transformação histórica. E vamos desvendar 7 factos fascinantes que ligam esta região à França de uma forma que talvez nunca tenha imaginado. Facto número 1. O que é exatamente o Sahel? Muitas pessoas ouvem este nome, mas não sabem o que significa. O Sahel não é um país, mas uma vasta faixa de terra semiárida em África, que se estende de um oceano ao outro, do Atlântico ao Mar Vermelho. É uma zona de transição entre o deserto do Saara, a norte, e as savanas mais úmidas, a sul. Pense nele como a costa do deserto. Esta região abrange partes de vários países, mas hoje o nosso foco estará em 3 específicos: Mali, Burkina Faso e Níger. Facto número 2. A criação da Aliança dos Estados do Sahel, em setembro de 2023. Estes 3 países, Mali, Burkina Faso e Níger, fizeram algo sem precedentes. Liderados por governos militares que chegaram ao poder recentemente, eles assinaram um pacto de defesa mútua chamado Aliança dos Estados do Sahel. A mensagem era clara: um ataque a um deles seria considerado um ataque a todos. Este foi o primeiro passo oficial para se distanciarem das antigas estruturas de poder e buscarem um novo caminho, juntos. E quem são os protagonistas desta mudança? No Mali, temos o coronel Assimi Goïta. No Burkina Faso, o capitão Ibrahim Traoré, o chefe de estado mais jovem do mundo. E no Níger, o general Abdourahmane Tidiane. Estes 3 líderes militares são as caras da nova aliança e representam um sentimento popular crescente de soberania e autodeterminação que varre a região. Eles argumentam que as antigas parcerias não resolveram os problemas crônicos de segurança e desenvolvimento, e que é hora de os africanos tomarem as rédeas do seu próprio destino. Isso leva-nos ao nosso terceiro facto. E é aqui que a França entra em cena de forma central. O adeus ao franco CFA. Por décadas, muitos países africanos, incluindo o trio do Sahel, usaram o franco CFA, uma moeda com as suas raízes no período colonial francês. Esta moeda estava indexada primeiro ao franco francês e depois ao euro, e exigia que os países membros depositassem uma parte significativa das suas reservas cambiais no tesouro francês. Os críticos, incluindo os novos líderes do Sahel, veem o franco CFA como um instrumento de neocolonialismo. Eles argumentam que a moeda limita a soberania econômica, impede o desenvolvimento industrial e mantém estes países numa dependência financeira de Paris. A decisão de abandonar o franco CFA e explorar a criação de uma moeda comum própria, talvez chamada Sahel, é um dos atos mais simbólicos e economicamente significativos desta nova aliança. É uma declaração de independência econômica total. Facto número 4. A retirada das tropas francesas. Por quase uma década, a França liderou operações militares na região, como a Operação Barkhane, com o objetivo declarado de combater grupos extremistas. No entanto, com o passar do tempo, a presença militar francesa tornou-se cada vez mais impopular entre a população local. Muitos sentiam que, apesar da presença de milhares de soldados estrangeiros, a segurança não melhorava e até piorava em algumas áreas. Os novos governos do Mali, Burkina Faso e Níger responderam a este sentimento popular, exigindo a retirada completa das tropas francesas dos seus territórios. Esta retirada forçada marcou o fim de uma era de intervenção militar francesa na região e abriu a porta para novos parceiros de segurança. Isto conecta-se ao nosso quinto facto: a busca por novas alianças. A natureza e a geopolítica detestam o vácuo. Com a saída da França, os países do Sahel não ficaram isolados. Eles rapidamente começaram a fortalecer laços com outras potências globais, nomeadamente a Rússia. Vimos um aumento da cooperação militar, econômica e diplomática com Moscou. Para estes países é uma questão de pragmatismo. Eles procuram parceiros que, na sua visão, ofereçam um acordo mais respeitoso e sem as bagagens históricas do colonialismo. Esta mudança de alianças está a reconfigurar drasticamente o xadrez do poder na África Ocidental, causando grande preocupação não só em Paris, mas em todo o Ocidente. Facto número CCU: impacto econômico para a França. Como é que Paris vê tudo isto? A resposta é: com enorme preocupação. A influência francesa em África sempre teve um forte pilar econômico. Falamos de acesso preferencial a recursos estratégicos, como o urânio do Níger,
que é crucial para a indústria nuclear francesa, responsável por cerca de 70% da eletricidade do país. Falamos de mercados garantidos para empresas francesas em setores como telecomunicações, construção e logística. A perda de influência política no Sahel traduz-se diretamente em risco econômico. Quando um país como o Níger começa a renegociar contratos de mineração ou a procurar outros compradores para o seu urânio, o impacto em Paris é imediato. O movimento crescente contra o que é visto como colonialismo moderno não é apenas retórica política. Tem consequências econômicas de milhares de milhões de euros para a economia francesa. A França está a observar, com alguma impotência, a sua esfera de influência histórica a desmoronar-se. E com ela, vantagens econômicas que duraram décadas. Finalmente, o nosso sétimo facto. O movimento que vai além do Sahel. O que está acontecendo no Mali, Burkina Faso e Níger não é um evento isolado. É o reflexo de um sentimento panafricanista que está a ganhar força por todo o continente. Jovens em Dakar, Abidjan ou Lomé estão a olhar para o Sahel e a ver uma possibilidade de mudança. As redes sociais estão a fervilhar com debates sobre soberania, identidade e a necessidade de romper com as estruturas pós-coloniais. Os líderes da Aliança do Sahel tornaram-se símbolos de resistência para muitos jovens africanos que se sentem frustrados com a corrupção, o desemprego e a contínua influência externa. Portanto, o desafio para a França não se limita a estes 3 países. O risco real é o contágio. Se este vírus da soberania total se espalhar, a posição da França em toda a África francófona poderá ser redefinida de forma permanente. Estamos a testemunhar o possível início de uma nova era nas relações entre a África e a Europa. Em resumo, a crise no Sahel é muito mais do que golpes militares ou terrorismo. É uma luta complexa pela alma econômica e política da região. É a história de nações que procuram redefinir o seu lugar no mundo, desafiando uma antiga potência colonial de formas que eram impensáveis há apenas alguns anos. Da criação de uma aliança militar à rejeição de uma moeda histórica e à expulsão de tropas estrangeiras. Cada passo é uma peça de um quebra-cabeças fascinante e com consequências globais. O futuro do Sahel está a ser escrito agora, e o mundo inteiro está a assistir. O que acha que vai acontecer a seguir? Será que a Aliança do Sahel terá sucesso em criar um bloco forte e independente? Ou será que as pressões internas e externas vão ser demasiado grandes? Deixe a sua opinião nos comentários abaixo, gostaríamos muito de saber o que pensa. Obrigado por nos acompanhar nesta análise profunda. Se gostou do vídeo e quer continuar a desvendar as grandes questões do nosso tempo, não se esqueça de deixar um like, subscrever o canal e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. 8.